Muito bem, vejamos então a nossa mensagem inicial de hoje, aqui do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a mensagem de hoje é a 153. E o título é Conceito de Salvação. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, diz-nos Paulo: Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Qual é o dia mais importante de toda a nossa vida? É o dia de hoje. E o momento mais importante é o momento agora. É o momento em que podemos fazer algo efetivamente para a nossa melhoria. Não tirando todo o valor dos momentos que antecederam o momento agora, não é? Nem menosprezando os momentos que virão. Mas este é o momento onde a nossa ação, o único momento em que a nossa ação é efetiva. Querida Cecília, seja bem-vinda. Então, e é isto que Paulo destaca. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, extremamente oportuno. Eis agora o dia da salvação. E Emmanuel comenta-nos as palavras de Paulo, dizendo-nos assim: salvar, em significação correta, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Então, nenhum movimento mágico. Salvar, na legítima significação, é, e entre aspas, livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar, fecha aspas. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. E é assim mesmo que ela vai se salvar, se conduzindo bem, de acordo com as leis de Deus, não é? E dessa forma, melhorando-se. É exatamente a nossa melhoria que garante a nossa salvação, como diz aqui, não é alguma coisa que vai nos lançar aos céus, mas é alguma coisa que nos garante um lugar melhor no nosso retorno ao mundo espiritual. E é alguma coisa em que despertamos em nós mesmos, alguma coisa, muita coisa, despertamos em nós mesmos o sentido de sermos espíritos imortais criados por Deus nosso Pai para a perfeição. Quando nós percebemos essa realidade tão sublime e iluminada e somamos nesse propósito, é isto. É desbravarmos as nossas dificuldades internas, sublimarmos as nossas paixões materializadas e alçarmos o voo das virtudes. Já estou poética hoje, hein? Vamos então seguir. Seguir aqui com o nosso Emmanuel. Navio salvo de risco iminente não está exonerado de viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. E doente salvo da morte não se forra, ou seja, não se livra do imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. Não é porque escapamos da morte que ficamos menos vulneráveis de voltar a adoecer, não é? E enfrentar situações difíceis à frente também. Precisamos sempre estar o quê? Atentos. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido de sustentar-se em trabalho até a velhice das forças físicas. Paulo, primeiro falou de Pedro, agora vai falar de Paulo, esse que nos diz este versículo de hoje. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Como é que ele foi salvo da crueldade? Ele sacrificava cristãos. Ele foi o responsável pela lapidação de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Foi ele, Paulo, quando era Saulo. Então, ele estava com seu coração endurecido, mas sincero, pois acreditava estar defendendo a fé judaica de um aproveitador, que seria Jesus,
E ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, ele realiza, como se diz, não é? Ele vislumbra a verdade, que não era nada disso, que ele estava diante do Salvador. Se experimentas, diz Emmanuel, o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e repararmos-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto. Né? Deus nos ajuda para que nós possamos fazer a nossa parte para conosco mesmo, não é? Mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las, ou seja, a assumirmos essas nossas obrigações e cumpri-las. E conclui o nosso Emmanuel dizendo-nos: sobretudo, não nos detenhamos em frases choraminguentas, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora.